gente. Oi, tudo bom? Primeiro eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Agatha, vocês já devem ter visto lá no Instagram e tal. Eu sou ex-membro de gestão de pessoas da EQ Hands-On. Eu fui membro do ciclo de 2019. E eu sou formada em biotecnologia pela UFRJ. Atualmente eu curso mestrado na Escola de Química, de Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos. E ano passado eu também tive a oportunidade de realizar um curso de gestão de pessoas de 2 semanas na Ohio University, nos Estados Unidos. Além disso, ao longo dos últimos anos, eu também fiz inúmeros cursos, mentorias de carreira e tal, justamente sobre processos seletivos, sobre estruturação de currículo e etc. Eu estou aqui mesmo como uma aluna querendo compartilhar o que eu aprendi ao longo desses anos com vocês, para ajudar vocês a conquistar algum estágio, a como montar o currículo de vocês estando ainda na graduação. Tudo bem? Então, vamos começar. Então, primeiro eu queria falar um pouquinho da nossa organização, da EQ Hands-On. A gente é uma organização que está aí desde 2015, foi uma iniciativa da professora Waldman e outros professores, junto com alunos, com o intuito de revitalizar a área industrial da Escola de Química, e reformar equipamentos parados, reutilizar sucatas e tal, a fim de fazer aulas, colocar a mão na massa o aprendizado de engenharia química. Então, ao longo desses anos, foram mais de 100 alunos da Escola de Química que conseguiram ter alguma experiência prática da profissão de engenharia química através da nossa organização. E falando um pouco do cronograma da apresentação da palestra, a gente vai dividir em 3 blocos. O primeiro, eu vou falar de modo geral sobre o currículo, sobre a estrutura dele, e ao fim desse bloco, a gente vai abrir para a primeira leva de perguntas. Vocês podem ir perguntando no chat, que ao final do primeiro bloco, a Raíssa vai me passar tudo, e eu vou responder dentro do limite do tempo. O segundo bloco, a gente já vai falar sobre o trecho do currículo que a gente aborda sobre experiência. Eu sei que a maioria aqui deve ainda estar na graduação e deve estar se perguntando, mas eu não tenho experiência profissional, eu não tenho experiência nenhuma, então a gente vai ver um pouquinho mais a fundo sobre essa questão. Novamente, ao fim do segundo bloco, a gente vai abrir para as perguntas. E o terceiro bloco, terceira parte, a gente vai ter um desafio aí que eu vou lançar para vocês, para a gente vivenciar um pouco, colocar a mão na massa na construção de um currículo. E ao fim da palestra, a gente vai abrir mais um bloco de perguntas. Se eu estiver falando muito rápido, me avisem, que eu tenho mania de falar rápido. Podem falar aí no chat que a Raíssa me repassa e eu vou diminuir um pouco a velocidade aqui. Tudo bem? Pois bem, então vamos começar. Primeira parte, como eu vou montar o meu currículo? Mas antes, eu gostaria de trazer algumas curiosidades para vocês. A primeira é que, de acordo com a Harvard Business Review, o recrutador costuma levar, em média, 7 segundos para olhar um currículo e descartar automaticamente, ou chamar a atenção dele para ele se encantar e ter interesse no candidato. Então, com isso, às vezes você pode ser um excelente profissional, um excelente candidato, um ótimo aluno, mas por não conseguir se apresentar bem no seu currículo, você acaba sendo descartado do processo seletivo. E eu queria deixar muito enfatizado que, assim, não existe exatamente uma fórmula de currículo perfeito, tem inúmeros modelos e moldes na internet que vocês podem usar, mas exige um certo grau de planejamento e autoconhecimento de maneira que você consiga demonstrar boa parte do seu potencial e da sua carreira profissional através do seu currículo. E estando ainda na graduação, demonstrar um pouco aonde você quer chegar. Então, mas, afinal de contas, o que é esse currículo? O currículo nada mais é que um resumo da sua carreira e da sua vida profissional. Então, através dele, você vai tentar demonstrar para o recrutador tudo o que você já fez, tudo que você já aprendeu e o que você sabe fazer. E, no caso, estando na graduação, o que você está aprendendo, o que você está desenvolvendo profissionalmente. E é a partir da análise do currículo que os recrutadores vão olhar se você possui o perfil que eles estão buscando para a empresa ou para a vaga anunciada.
né? Então, vamos lá, vamos aprender como é que eu vou montar esse currículo. Então, primeira parte, a estrutura do currículo. Como a maioria de vocês acreditam ainda estar na graduação ou início de carreira, realmente não tem muita experiência profissional e etc., a estrutura normalmente indicada para esse perfil profissional é a seguinte. Primeiro, a gente vem com o cabeçalho, que é onde vem os seus dados pessoais. Segundo, o objetivo profissional, a sua formação acadêmica, a sua experiência, e no caso os tópicos 5 e 6, você coloca outros conhecimentos, atividades e cursos extracurriculares. Então, começando pelo cabeçalho. Ainda é uma parte do currículo que eu ainda vejo que tem gente que ainda comete erros nele. Então, o cabeçalho você vai apresentar os seus dados pessoais. Basicamente, você vai colocar o seu nome, sua idade ou data de nascimento, onde você mora. Você não precisa colocar seu endereço completo com CEP, rua, número e etc. Antigamente se fazia isso porque as empresas entravam em contato com os candidatos através dos correios, mas hoje em dia não precisa mais disso, basta o seu bairro, cidade e estado, os seus números de contato e as redes sociais. E vale lembrar, assim, você pode colocar, de repente, seu Instagram, Twitter e Facebook, se você não tiver problemas em mostrar eles. Mas você pode colocar o link para o seu LinkedIn, e no meu caso aqui eu coloquei também o link para o meu Lattes. E em alguns casos você já pode colocar o seu objetivo já no cabeçalho, como eu coloquei nesse exemplo aqui, que no caso o objetivo era para trabalhar com pesquisa e inovação, ok? Então, ainda no tópico do cabeçalho, a gente coloca foto. Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês aí no chat. Vocês acham que a gente deve colocar foto ou não no currículo? Vamos lá, gente. O que vocês acham? Se coloca Tenham foto medo no de currículo falar. ou não? Olha, Agatha, a maioria tá falando que não. Não, não. Ó, depende, também falaram depende. Uhum. Muito Gente, bem. ó, teve uma aqui bem interessante. Ó, a Jennifer falou que não coloca, mas que ela levaria uma. A vida. Então, a resposta é não, não se coloca foto no currículo. Porém, ainda tem algumas vagas que pedem para você colocar uma foto. E caso isso aconteça, toma cuidado com a foto que vocês vão colocar. Não é para colocar foto de perfil do Instagram, não é para colocar foto de perfil do Facebook. Procurem colocar uma foto que transpareça mais profissionalismo, ok? E isso, inclusive, é uma dica. Quando vocês criarem seu perfil no vagas.com, LinkedIn, redes sociais profissionais, coloquem uma foto também que transpareça mais profissionalismo, ok? Então, o segundo tópico é o objetivo profissional. O objetivo você pode colocar de duas formas. Como eu demonstrei anteriormente, é no cabeçalho. Você coloca simplesmente a área que você tem interesse em trabalhar ou estagiar. Caso você esteja aplicando para uma vaga em específico, no objetivo você coloca o título, o nome da vaga para a qual você está aplicando, ou você pode fazer com um tópico à parte. O objetivo você pode colocar ou o nome da vaga, ou se for um currículo mais generalizado, você escreve resumidamente em uma ou duas frases curtas a área que você tem interesse em trabalhar. Assim, como exemplo, se você quer um estágio na área de petróleo e gás, você coloca no objetivo, estágio na área de petróleo e gás. Se você tem mais de uma área que você tem interesse em atuar, eu daria o conselho de vocês terem mais de um currículo e cada currículo você colocar um objetivo diferente e aplicar para a vaga relativa a isso. Porque se forem áreas que não estão correlacionadas, vai ficar meio confuso para o recrutador o que você está procurando. Ok, o terceiro tópico é a formação acadêmica. Cada modelo de currículo que você vai achar online vai estar estruturado de uma maneira diferente.
Você vai ter o nome educação, formação acadêmica, histórico educacional e tal, mas, resumidamente, você vai sempre preencher da sua formação mais recente para mais antiga. Se você ainda estiver cursando, você vai colocar no currículo a previsão de formatura, a previsão de conclusão, não precisa necessariamente colocar em que período você está, ok? E você sempre vai preencher com a data, normalmente o mês e ano que você iniciou e o mês e ano de conclusão. Você vai deixar o seu curso em destaque, colocar o curso em destaque, embaixo vai colocar o período, no caso, o período que você está cursando, ou que concluiu, e às vezes você pode até colocar um mini texto descrevendo alguma experiência mais que você tenha desenvolvido na faculdade, alguma menção honrosa, ou no meu caso do mestrado, eu coloco o projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo. Ok, o quarto tópico, a experiência. Novamente, você vai colocar sempre na ordem da experiência mais recente, ou a mais atual, para a mais antiga, e aqui você vai descrever as atividades desenvolvidas e os resultados que você obteve, caso você tenha, se estiverem quantificados, melhor ainda. E a gente vai discutir um pouco mais a fundo essa questão da experiência no segundo bloco da palestra, mas eu não teria tanta certeza se fosse vocês, se vocês acham que não tem experiência nenhuma. A gente vai ver isso mais a fundo depois. Ok, o quinto tópico são outras experiências e habilidades, que no caso seriam idiomas, algumas habilidades comportamentais, conhecimentos de informática. Você não precisa colocar o curso de informática ou o curso de idiomas que você fez como um curso extracurricular. O recrutador não quer saber se você aprendeu Excel com videoaula no YouTube ou se você aprendeu na Microlins. Não quer saber se você aprendeu inglês com Duolingo ou se você aprendeu inglês, sei lá, no Brazzers ou no Cultura Inglesa. Ele só quer saber se você sabe inglês ou se você sabe alguns softwares que você está dizendo que sabe. Então, o ideal é você só colocar os softwares que você sabe mexer, os idiomas que você fala e o nível de proficiência de cada um. Se você está no nível básico, intermediário, avançado ou fluente, no caso dos idiomas. E por último, temos a parte dos cursos de atividades extracurriculares. É aqui que você vai brilhar, principalmente estando ainda na graduação. Vai colocar a apresentação da JIC, monitoria, esses cursos que vocês estão fazendo aí na quarentena à distância, o curso da SEC, tudo isso que você fez, assim, como extracurricular, você coloca nessa parte de atividades e cursos extracurriculares. Novamente, sempre listando do mais recente para o mais antigo, em forma de tópicos. E aqui, sim, você vai destacar a carga horária, onde e quando você fez. No caso, assim, de apresentações da JIC, por exemplo, se você teve algum prêmio ou menção honrosa, vale destacar também. Caso você tenha, durante uma iniciação científica, publicado artigo, alguma coisa assim, também vale colocar aqui. Ok? E, novamente, reforçando, não tem necessidade de você colocar o curso de idioma ou curso de informática. Você vai ter colocado isso naquele tópico anterior, indicando o seu nível de proficiência na área, ok? Então, por último, algumas dicas adicionais e alguns erros cometidos mais comuns. A primeira coisa depois que você terminou de estruturar e montar, você sempre revisa o seu currículo. Às vezes a gente deixa passar algum erro de digitação, algum erro gramatical, ortográfico, e isso não vai pegar bem para o recrutador quando você for aplicar. Então, sempre tenham cuidado para revisar. Tem recrutador que é compreensível, vai olhar, é um erro de digitação, mas por via das dúvidas, nem todos vão ser, né? É legal também você mandar, antes de enviar para a vaga que você está aplicando, você mandar o seu currículo para algum amigo mais experiente, um mentor, algum professor da sua confiança, qualquer pessoa que você saiba que vai olhar o seu currículo de maneira mais crítica e, de repente, vai perceber algum erro que você possa não ter percebido, e etc.
Outro erro muito comum é as pessoas colocarem RG, CPF, CEP, assim, não tem necessidade de nada disso, porque ninguém quer saber. Ninguém quer saber seu endereço completo, nem nada disso. E, por último, na parte que vocês forem colocar os seus dados pessoais e formas de contato, é legal ter um e-mail mais profissional. Não pega bem e-mails que tenham apelidos ou diminutivos, não são bem vistos, então tem um e-mail mais profissional. E, por último, eu daria a dica de, caso tenha algo nas suas redes sociais que vocês não gostariam que fossem vistas, deixem suas redes sociais restritas, ok? Porque já existem casos de recrutadores irem atrás do Facebook, Instagram e procurar as redes sociais dos candidatos para dar uma olhada a mais no perfil deles. Então, se tem algo que vocês não gostariam que fosse visto, é melhor restringir tudo ou ser mais cauteloso com o que você vai postar. Ok. E onde e como eu posso fazer o meu currículo? A formatação vai variar muito. Tem muitas plataformas onde vocês podem fazer o currículo de vocês, mas toma cuidado para ser algo atrativo, não usar algumas fontes mais zoadas, assim, como, sei lá, Comic Sans, fazer um currículo em Comic Sans não vai ser muito legal. Ou então um currículo todo só com a mesma fonte, no mesmo tamanho, e alguma coisa ou outra em negrito também não vai chamar a atenção. Explore um pouco a criatividade de vocês também, montando o currículo, é legal. E eu dou a dica aqui também, assim, o Word e o Google Docs, quando você tem alguns temas, assim, tem modelos de currículo já pronto que vocês podem aproveitar. E tem também online o Canva, que tem vários modelos de currículo muito legais, que é basicamente você vai abrir o modelo e só preencher com as suas informações. Então, tem modelos muito legais, vocês acham que for mais a ver com vocês, que vocês acham que achem mais bonitos e tal, e preencham. Não tem um modelo certo. Ok? Então, gente, esse foi o fim do primeiro bloco, da primeira parte. A gente vai abrir agora para as perguntas. Mandem aí no chat. A Raíssa vai me perguntar. Agatha, vamos lá. O Daniel perguntou, alguma sugestão de alguém, alguma agência que entenda as demandas do mercado e te oriente em quais são seus gaps ou como você poderia se apresentar melhor? Se não souber, como você buscaria isso? Nossa, ótima pergunta. Então, tem duas plataformas que eu tenho usado para me aprimorar, que eu indico. A primeira é a Comunidade Empodera, eles têm muitos vídeos e eles fazem muitos eventos. Eu ia fazer o jabá no final, mas já aproveitando a pergunta. Eles fazem muitas palestras e workshops e eles têm até programas de mentoria muito legais com profissionais já experientes. E a segunda plataforma que eu uso é a Fundação Estudar, que eles estão disponibilizando até agora alguns cursos online e tal, tudo voltado para aprimoramento profissional mesmo. O LinkedIn também tem a parte dele que chamam de LinkedIn Learning, tem bastante coisa bacana também sobre estruturação de currículo, sobre profissionalização e etc., mercado de trabalho. E esses três são os que eu consigo pensar agora de cabeça. Mas, mesmo quando você começa a explorar esses sites, sempre vai, assim, tipo, eles sempre vão linkando para outro e acaba entrando naquele buraco de minhoca, sabe? Quando você entra no YouTube e você, quando vê, vai parar em um vídeo nada a ver com o que você começou. É a mesma coisa, quando você começa a explorar essa parte, você vai entrando num buraco de minhoca que você acha um monte de coisa bem bacana e que é muito legal para se aperfeiçoar, se aprimorar. Beleza, ele agradeceu aqui, Agatha. Vamos para a próxima. O Luiz perguntou, Olimpíada Acadêmica da época do ensino médio, você acha relevante pôr nas atividades extracurriculares? Olha, então, dependendo da quantidade de atividades extracurriculares que você ainda tenha, uma dica que eu dou, se você tem muitas atividades extracurriculares, você vai selecionando as que você acha que valeriam mais a pena citar para aquela experiência, para aquela vaga ou para aquela empresa. Mas
se você não tem muitas atividades extracurriculares, vale a pena sim, sem problema. Vamos lá, vamos dar sequência. A Selma agora perguntou: se eu reparar um erro na hora da entrevista, eu deveria avisar o recrutador ou deixo para lá? Olha, assim, depende de que erro você está falando. Seria erro ortográfico, erro de digitação, ou você escreveu alguma coisa errada? Pelo que eu entendi da pergunta dela, é como se tivesse algum erro no seu currículo, assim, você erro ortográfico que a Selma colocou. Assim, olha, se já chegou lá, o recrutador, mesmo com esse erro, ele deixou passar, olhou na hora e já te chamou para entrevista, eu deixaria quieto, não falaria nada, não. Certo, então vamos dar continuidade, Agatha. A Ingrid agora perguntou: onde colocamos os certificados de proficiência em inglês, como Cambridge, por exemplo? Ah, certificado de proficiência é uma boa. Você pode colocar, quando você cita a parte dos idiomas, coloca inglês fluente e tal, você pode abrir como se fosse um subtópico especificando, nota tanto, nível, sei lá, C1, B2 pelo Cambridge, e especifica qual é o teste de proficiência. Isso é interessante colocar. A Luana quer saber: algumas disciplinas podem ser destacadas no currículo, se for muito possível de ser um destaque para o recrutador? Eu acho que seria interessante se você colocar naquela parte de formação, quando eu citei da parte de formação acadêmica, e que tem lá, você pode colocar como se fosse uma descrição da sua graduação, dependendo da vaga, se você acha que algumas disciplinas ou até eletivas que você fez sejam relevantes para aquela vaga, acho que vale a pena colocar sim. O Luiz perguntou, Agatha: trabalho voluntário é importante pôr? Sim, é muito importante. Inclusive, a gente vai entrar na questão do trabalho voluntário agora também. Vamos lá, vamos dar Spoiler. sequência. Soltamos um spoiler. O Spoiler. Rian agora quer saber: qual o tamanho ideal de um currículo? Uma página? Duas? Ou depende de onde você for enviar ele? Cara, o ideal é sempre uma página. Você resumir o máximo possível em uma página. Currículo de 2 páginas já se esperam currículos maiores de profissionais que já são mais experientes, têm uma carga maior. Então, tenta resumir ou deixar o máximo resumido em uma página só. Bom, o Alisson perguntou: na linha da pergunta do Bordoni, outras atividades do ensino médio podem ser aproveitadas? Pode sim, se você achar que for relevante para aquela vaga em específico, não tem problema. Certo. Vamos lá. A Natália agora perguntou: vale a pena colocar, e se sim, como colocaria coisas como a própria Q Hands-on ou empresa júnior no currículo? O pessoal tá ansioso. Aí é spoiler, gente. A gente vai entrar nessa parte agora de experiência. Mais um spoiler para vocês. A Carolina quer saber se fazer o currículo pelo Canva e plataformas similares contam ponto por serem mais chamativos, organizados, criativos e etc. Entre aspas, bonitos. Sim, sim, conta, assim, aparência. A primeira coisa que o recrutador vai ver quando pegar o currículo vai ser a aparência, assim, como ele está organizado. É a primeira coisa que vai chamar a atenção. Então, sim, com certeza vai contar ponto. E depois vai vir o conteúdo, né? O Matheus agora perguntou: destacar conhecimentos técnicos como os equipamentos em análise, etc., cabem mais na parte de experiência ou de conhecimentos e habilidades? Eu acho que caberia mais em experiência para você especificar que você teve experiência trabalhando com aquilo. Ok. Agatha, a Beatriz perguntou: se eu fiz anos de uma faculdade, trabalhei muito na área, mas mudei totalmente de carreira, eu adiciono aqueles anos de faculdade? Porque me deram muitos aprendizados. Olha, mudança de carreira é um tema muito complicado. Eu estou passando, inclusive, por isso agora. É um tema realmente um pouco complexo. Eu não vejo por que não colocar esses anos da faculdade, porque é uma graduação que você tem, é um diploma que você tem. Mas se for algo completamente divergente para o que você está aplicando agora,
o que você está mudando agora, eu acho que talvez não valha a pena. Bom, essa pergunta agora foi do Matheus, Agatha. E sobre artigos e resumos? Fico muito na dúvida se coloco só o título deles ou tudo, como os autores, revista e etc. Como descrever um artigo no currículo, Agatha? Ah, boa pergunta. O artigo, isso é bem, essa parte é um pouco complicado até de achar online, porque a maioria da gente que vem com essa experiência acadêmica, tentando entrar no mercado de trabalho, a gente fica com essa dúvida mesmo, porque você não acha nenhum exemplo na internet relacionado a isso. Mas em relação a esses artigos e resumos, a primeira dica que eu vou dar é: veja se é relevante para a vaga que você está aplicando que você tenha publicado um artigo nesse tema em específico. Se não for relevante para aquela vaga, às vezes não vale a pena você colocar no currículo. A segunda questão é, quando você for colocar, você coloca primeiro em destaque, em negrito, o título do artigo e depois, assim, um ano de publicação e a revista que você publicou. Só. Certo. Para a gente fechar esse primeiro bloco de perguntas, vou finalizar com uma pergunta da Beatriz. Currículo pelo LinkedIn e PDF fica com aparência de preguiçoso? Você acha o LinkedIn uma boa plataforma? Sim, o LinkedIn é uma boa plataforma, inclusive quem não tem LinkedIn façam, porque tem muitas vagas que estão sendo ofertadas somente pelo LinkedIn, inclusive. Tem muito recrutador que ultimamente estão só stalkeando o profissional através do LinkedIn também. Então, você pode deixar bem completo ele, mas gerar o PDF do LinkedIn para enviar para uma vaga assim não passa uma imagem muito boa, não. Passa realmente essa imagem de preguiça, de que você não se deu ao trabalho nem de criar um currículo, você gerou um PDF para enviar, então, tipo, isso não passa uma boa imagem, não pega muito bem. Agatha, o pessoal está agradecendo aqui pelas respostas. Lembrando a todos que para o próximo bloco, se forem tendo alguma dúvida, se quiserem perguntar algo, podem colocar aqui no chat, que quando a gente abrir novamente para as perguntas, eu vou passando as perguntas para a Agatha. Mas é com você, Agatha, pode dar sequência aí.